Hoje a mensagem, bom, vocês estão vendo na tela, é sobre a voz que clama no deserto, o ministério de João Batista. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá bem? Fechem os olhos. Querido Pai, maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, aqui a gente vai estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, Pai, nos proteja e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Eu acho que eu tô com. Agora acho que isso não vai dar mais eco, tá batendo eco aqui. Olha só, meninas, o que que a gente viu no estudo passado? A gente viu o nascimento de Jesus. Eba, mais alguém tá entrando, a Marcinha. Oi, Marcinha, entrou na hora certa. A gente tá aqui só relembrando rapidinho o que a gente viu no estudo passado. A gente falou do nascimento de Jesus, né? A forma maravilhosa que o nascimento foi anunciado. Apesar do povo de Israel não estarem, de fato preparado para aquele momento, a gente viu que nenhum momento da vida de Jesus passou despercebido, né? Então a gente viu o nascimento dele, a gente viu, os pastores felizes. Já tô gravando. Obrigada, Rafa. Pri e Marcinha, sejam bem-vindas. Legal que a Pri tá aqui com a gente, já tava com saudade. Também, tô almoçando, falei, vou entrar na aula para eu comer assistir na aula, agora que eu tô conseguindo almoçar. Nossa, tá tarde? É, Tá tarde. Aproveita para comer então e você tem aqui esse tempinho mais tranquilo, né? Estudando e com a gente. você tá dormindo, agora eu consegui. Ai, que bom, que gostoso. Então tá bom. Pri, muito bom te ver, viu? Olha só, meninas, então, Pri, você não estava no estudo da aula passada, né? E a gente está agora nos evangelhos, a gente falou sobre o nascimento de Jesus, e agora a gente está dando continuidade, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa nova parte, que vai falar sobre o ministério de João Batista, tá bem? Só que vocês sabem que eu gosto de cruzar os textos, né? As informações. Então, por mais que a gente está aqui nos evangelhos, vocês vão ver que eu vou trazer algumas coisas falando tanto do Antigo Testamento, tanto do Novo Testamento, e o que que João Batista tem a ver comigo, com você. Tá bem? Então, olha só, a gente viu o nascimento de Jesus, a forma que o Senhor foi conduzindo. Eu falei para vocês que Satanás ele estava assim com muita raiva, imagina. Então, vocês veem que ele tem uma implicação especialmente com Jesus, né? A gente vê isso nos filmes, a gente vê isso, né? Claro, na história da Bíblia a gente já sabe, mas quando a gente olha para o nosso mundo, que jaz no maligno, tanto a parte das músicas, tanto da parte dos filmes, tanto da parte assim da mídia, tem esse ódio por Jesus. E a gente vê isso vindo de Satanás. Então, imagina quanto que ele não se esforçou para atacar Jesus no momento de maior fragilidade. E se não fosse pelo ministério dos anjos, né? O que teria sido de Jesus quando ele era um bebezinho? Então, imagina. E a Bíblia não fala muita coisa sobre os primeiros anos de Jesus, vocês já sabem disso. Mas Jesus ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo em graça. E aí, meninas, a gente vai ter antes da gente de fato ir para João Batista, não posso deixar de falar para vocês desse momento aqui de quando Jesus vai parar no templo. E aqui ele tem 12 anos. Pensa numa criança de 12 anos que você conhece, né? Então eu queria compartilhar com vocês mais ou menos o que que acontecia nessa época. Então, quando, né, o povo de Israel estava ali, eles tinham várias celebrações. Já falei um pouquinho disso para vocês. Em outro momento, até, eu tenho vontade de fazer uma aula especial para vocês explicando cada festa, porque cada festa, cada comemoração, celebração do povo representa algo, de Jesus e do que vai acontecer com o povo dele. Então, é uma mensagem. A própria celebração, a própria festa tem uma mensagem muito profunda por detrás, tá bem? A Páscoa, vocês lembram mais ou menos, né? Eu acho que é uma das mais fáceis de se lembrar, que vem lá do povo que saiu do Egito, eles tinham que passar o sangue nos umbrais da porta, o primogênito era poupado, né? Então, agora, em memória disso, o povo, nem todo mundo morava em Jerusalém, né? Morava aos arredores, mais longe e tal. Todo ano eles deviam, então, ir até a cidade para celebrar a Páscoa. Gente, a Bíblia fala em Deuteronômios que era uma festa assim de alegria. Então imagina, você tem todo ano, vocês moram aí no Brasil, né? E estão espalhadas no Brasil. Eu tô morando aqui, e a gente vai falar assim, não, agora vai ser a Páscoa. E aí a gente vai agora viajar para a gente chegar até a cidade.
Sim, a festa dos pães seguem a festa da Páscoa, né? Isso mesmo, a Rafa fez um comentário aqui. Então, meninas, olha só o que que acontece. É, imagina a celebração, a alegria que não era, ia ter lá. E essa idade de 12 anos era uma idade importante, porque era ali onde que as crianças iam começar a ser introduzidas, né? Elas já tinham uma maturidade para entender os ritos e tal. Então, provavelmente essa foi a vez que Jesus já estava um pouquinho mais velho, compreendendo mais de fato, né, o que estava acontecendo. Porque pensa, o cordeiro era o foco principal ali da Páscoa. Lembra que lá no Egito, quando, né, eles foram então libertos e tudo mais, houve a ordem do Senhor para que eles pegassem o cordeiro devia ser cozido com ervas amargas, os ossos dele não deviam ser quebrados e tudo mais. Tudo isso em memória do quê? De Jesus. Então agora imagina, Jesus chega, ele começa a ver todas aquelas coisas acontecendo. É, eu não vou entrar aqui nos detalhes do que acontecia na festa em si. A gente pode deixar isso para um outro momento, não é o foco. Mas é muito interessante. Então, imagina Jesus olhando toda a celebração, o cordeirinho que era separado para a Páscoa, ele já era separado antes. Então, imagina Jesus olhando tudo aquilo e ele fazendo a conexão agora que ele seria o cordeiro, né? Que seria morto pelos pecados. Então, é bem interessante isso tudo. Só que o que que acontece? Nesse trecho da Bíblia, a palavra de Deus conta que eles vão para a cidade, celebram e depois vão voltar embora. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles se dão conta que Jesus não estava com eles. Provavelmente, gente, José e Maria, eles ficaram distraídos, né? Imagina, eu falei para vocês pensarem nisso de ver os amigos indo até a cidade e tudo mais, porque provavelmente aconteceu isso. A Priscila perguntou assim: Jesus sabia que ele era o Cordeiro de Deus desde pequeno? É uma boa pergunta, Priscila. Às vezes, os pormenores, exatamente o exato momento, a gente talvez não vai ter essa resposta, né? Mas Maria foi instruída para dar essa educação para Jesus. Jesus ele foi desenvolvendo, então, de certa forma, vai ter um momento. Porque imagina, é uma criança vai falar para uma criança de 3 anos o que é que acontece com o cordeiro no santuário. Ele não vai entender tudo isso, é uma criancinha. E Jesus, apesar de ser Deus, ele se fez homem. Então, esse crescimento de uma criança, né, que o entendimento vai crescendo, ele vai entendendo mais, Jesus passou por isso também. Então, teve um momento que de acordo com a educação que ele foi recebendo, né, de Maria, do estudo da palavra de Deus, ali com o que ele viu das celebrações, que ele entendeu que de fato ele era o cordeiro. Então, teve um momento que ele teve que ele se deu conta, né, que ele de fato compreendeu que ele era o Cordeiro de Deus. Então, sim, mas claro, respeitando o processo de uma criança, né? Vocês conseguem? Faz sentido o que eu tô dizendo para vocês? Claro, porque imagina, gente, imagina uma criança de 2 anos tendo entendendo tudo isso. Não tem, é uma criancinha pequena. Então, eu sei que esse é um assunto mais assim, mais especulativo, porque a Bíblia, como eu falei, mostra esse momento. Talvez pode ter sido esse momento, de fato, dessa celebração da Páscoa. Então, algumas respostas assim mais certinhas mesmo a gente vai ter quando a gente se encontrar com Jesus. Mas isso é importante a gente entender que Jesus não, sendo uma criança, ele não era uma criança diferente das crianças que a gente tem hoje, né? Isso é bem importante. Então, olha só. Ele teve que aprender. Inclusive, eu acho muito forte ele tentando entender. Eu fico pensando, né? Quando ele vai crescendo e ele vai entendendo, ele vai aprendendo o que ele mesmo fez, né? Durante o cuidado do povo de Israel. Então, o que que aconteceu no Monte Sinai, a manifestação na Sarça Ardente. Agora, imagina Jesus criancinha ouvindo todas essas histórias. Ele sendo o personagem principal, né?
A Aline falou, acredito que ele tinha entendimento do que ia passar, tanto que ele ia para escutar e aprender a palavra de Deus. Sim, amiga Aline, mas eu acho que tem uma questão. Quando que ele passou a ter de fato esse entendimento nessa profundidade, né? De que ele ia passar por isso. Entende? Porque a criancinha, primeiro ela não, ela come papinha, daí ela começa a entender alguma coisinha e começa a falar, então, nesse sentido de crescendo, né? Mas sim, ele vai ter sim esse entendimento. Eu acredito que esse entendimento vem a partir do momento que a criança tem condições para assimilar isso, sabe? Mas enfim, vamos continuar, vamos continuar. O que aqui, essa parte é bem interessante porque eles perdem Jesus. E quando eles encontram Jesus, Jesus ele fala o quê? Quem que vai lembrar o que ele fala? Quer compartilhar aqui com a gente? Ele falou que estava na casa do pai dele. Eu ia escrever isso, porque eu vi um filme que tem essa cena, né? Eles estavam procurando Jesus. Ele, por que vocês estão procurando? Sabia que eu estava na casa do meu pai. Então, com 12 anos, ele sabia que Deus era pai dele, assim. Por isso que eu fiquei com essa pergunta, né? Exatamente. Então, assim, a gente não sabe em relação a antes de 12 anos. Mas aqui com 12 anos, a resposta que ele dá é que ele já tem esse entendimento. Por que você estava me procurando? Não sabia que eu estava na casa do meu pai? Né? Olha só, e eu acho interessante porque tanto isso, tanto outros momentos na apresentação, né, que Simeão faz aquela profecia, Ana entra também profetizando, a palavra nos fala que Maria guardava aquilo no coração. Então, quando ele responde aquilo, a Bíblia fala que então Maria guardava aquilo no coração. Fico pensando que se passava na mente da Maria, né? Porque era o filho dela, mas ele era o filho de Deus. Então, fortíssimo. Mas aqui, antes da gente seguir, eu quero trazer uma reflexão pra gente. Eles perdem Jesus por um dia, porque eles estão distraídos, né? E demora quanto tempo para eles encontrarem Jesus de novo? 3 dias. Meninas, quantas vezes a gente não perde Jesus na nossa rotina, né? Na correria do nosso dia, ou seja, por uma dificuldade que aconteceu, ou seja, por uma coisa muito boa que aconteceu. E depois, não demora quantos e quantos dias para a gente encontrar Jesus novamente. Vocês já sentiram isso? De você estar numa comunhão com Jesus, e aí alguma coisa te distrai. E aí, para você entrar de novo, reencontrar Jesus, demora 3 dias, 4 dias, às vezes meses, para você voltar nessa comunhão de novo. Então, gente, olha só, quando a gente olha para essa história aqui, que eles perderam Jesus por um pouco, e a gente pode até ser tentado a falar assim, nossa, que irresponsáveis. Eu e você, a gente passa pela mesma coisa. Não vale a pena a gente correr o risco de perder Jesus por um dia. Olha, ui, amiga, fiquei arrepiada. A Aline falou assim: a última vez demorou 4 anos. Nossa, amiga, que forte. Fiquei. Foi forte o que você falou, 4 anos. E não valeu a pena, né, amiga? Não valeu a pena. Então, qual a importância da gente ter essa comunhão diária com Jesus, esse encontro diário, para a gente não perder ele de vista? Não vale a pena depois passar tanto tempo. A Aline diz assim: olha, nenhum dia valeu a pena. Meninas, esse é o ensinamento que a gente tem. Todos os dias, quando a gente está com o Senhor, são dias que a gente cresce em graça, que a gente está perto dele, a gente não corre o risco. Agora, se é um dia, um momento, pode levar, como a Aline mesmo falou, levou anos para se encontrar com o Senhor. Por isso que é importante esse estudo que a gente está fazendo aqui. A Priscila disse assim: eu vivo perdendo Jesus todos os dias, e reconheço isso. Minha falta de fé, meu temperamento, tudo isso é perder Jesus. Sabe, Pri, é, a verdade é que quando a gente olha pra a gente é falho, tem muitos defeitos de caráter, muitos. E de fato, às vezes, quando a gente deixa o nosso eu saltar pra fora, né, a gente pode pensar assim, nossa, mas será que eu deixei Jesus de lado? A Rafa tá falando assim, mas se você permite ser lapidada, Pri. E a importância a que a gente tem que pensar é exatamente isso, a gente permitir ser lapidada. Não é a sua falta as suas faltas, né, os seus defeitos de caráter que mostram que você não esteve com Jesus. Pelo contrário, que essas suas debilidades te aproximem dele, te façam estar com ele todos os dias.
Para que então, quando você está com ele, agora você vai ser transformada e vai passar a ser como ele. E como que a gente faz isso, Pri? Todo dia tendo um tempo com ele, sem pressa, né? Um tempo de comunhão, de oração, sem pressa, com o coração rasgado, com o coração aberto. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre isso? Olha só. A Rafa diz assim: mas você se permite lapidar. Sua fé mostra que você não desistiu e que Jesus jamais desistiu de você. É isso, Pri. Às vezes a gente passa por situações que são muito difíceis mesmo. E às vezes você vai olhar, eu falo muito pra vocês, pra gente não confiar nos nossos sentimentos, porque eles são enganosos, né? Mesmo nesse estar com Jesus, a gente não significa que Jesus está com a gente só quando a gente sente que Jesus está com a gente. Você tá entendendo? Jesus está com a gente mesmo no momento que a gente não sente que ele tá. Quando a gente olha para o lado, a gente dobra o joelho, a gente ora e parece que nada mágico aconteceu, mas Jesus está ali. Isso é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a certeza até das coisas que às vezes a gente não vai estar sentindo. Mas a palavra diz que eis que estarei convosco todos os dias. Agora a gente tem que vir e estar com ele, porque ele está com a gente. A Rafa falou assim: ele é Deus de detalhes, ele é Deus de detalhes, Pri. Olha só que bênção, né? Essa semana você contou um testemunho da sua mãezinha, ela foi operada. Que olha só, esses dias, você sabe, quando tudo aconteceu, você falou, gente, não sei, para fazer uma operação dessas é impossível. Eu nem sei se minha mãe vai poder ser operada. Então, olha isso tudo, né, Pri? E Deus tem estado, Deus tem cuidado de vocês. Operou. E ontem ela foi para a enfermaria, na hora que eu estava na visita do CTI. O médico já colocou ela para o quarto, né, para a enfermaria. E hoje a médica passou, ela já levantou, já andou, Que já tiraram a bênção. sonda. Então, assim, minha mãe já vai ter alta. A pior parte do tratamento já foi feita, né? Que foi tiraram tudo, sabe? Tiraram todos os tumores. Agora ela vai esperar sair a biópsia, né? Para poder fazer a quimioterapia correta. E, assim, a recuperação da minha mãe, eu falei para ela assim: mãe, Jesus estava com você naquele centro cirúrgico, foi ele que te operou. Você tem que contar isso para as pessoas. Você vai ser um testemunho vivo, palpável da misericórdia, da graça do Senhor na sua vida, mãe. Você tem que ver isso. E aí, ela falou para mim que ela quer se batizar, né? A E eu sua mãe falei, não era batizada, Pri? não, a minha mãe. Eu sou, Mas a né? sua mãe não era. Não, minha mãe não é crente, não é cristã, né? Pri do céu, eu não sabia. É, Gente, pois louvado é. seja o Senhor. E eu falei que a gente vai ter um grande testemunho para contar, né? Disso que aconteceu, dessa situação. Tá sendo um tempo muito difícil, né, na nossa vida. Não é fácil viver isso. Eu contei para a Ana e para a Aline que parece assim que não é mais a minha vida, que é a vida que eu estou vivendo para minha mãe, para os meus filhos, né, dividindo tudo isso, né. Uhum. Mas glória a Deus que a minha mãe tá viva, vai ter história para contar, vai ter um bom testemunho para contar. Amém, Pri. Louvado seja o Senhor. Eu não sabia disso. Gente, eu fico. Rafa, a gente não consegue te entender. Acho que é seu foninho. Eu estou falando que está vendo como você tem fé. Você mesmo está falando que sua mãe é testemunho vivo. Você mesmo incentivou ela, falou que no centro cirúrgico Deus estava ali. A sua fé não é pequena. Você pensa que é pequena, mas não é. Deus vai agindo todo dia, em vários detalhes na sua vida. Você está se permitindo os Deus tratar, Deus cuidar de você. Então continua se permitindo, mas não se menospreze. Sua fé não é pequena. Amém. Amém. Obrigada, Rafa. Acho que você falou que a gente precisava falar para a Pri nesse momento, Pri. E se as aflições nos levam para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque essa vida aqui vai passar. Um dia, se Jesus não voltar na nossa geração, né, meninas? Todos nós vamos descansar nele. Mas se a gente entregou a nossa vida para Jesus, louvado seja o Senhor. Porque daí a gente está falando de uma vida eterna. Então, se isso, por mais que é difícil falar isso, a gente tá falando da mãe, mas se sua mãe passou por isso, mas para que Deus pudesse alcançar, porque imagine que talvez de nenhuma outra forma Deus conseguiria tocar no coração dela, e agora ela é tocada, ela se converte e ela entrega a vida para o Senhor por causa disso que tá acontecendo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meninas, eu vou passar aqui para a gente dar continuidade
Olha só, né? Só a primeira parte. Olha como que é a Bíblia, gente. Isso daqui, se você olha o que acontece aqui na Bíblia, olha esse pedacinho. Tantas reflexões, tantos ensinamentos, né? Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada. Olha só, a Bíblia vai continuando, vai falando. Aqui até coloquei algumas imagens, né? A gente pensando na viagem, conseguindo talvez visualizar um pouco do que aconteceu com eles. E a Bíblia vai nos contar que antes de Jesus nascer, houve uma pessoa muito importante que foi anunciada também o nascimento. E essa pessoa foi João Batista. Vocês lembram? Eu não sei se vocês chegaram a ler essa parte do anúncio do nascimento de João Batista, especialmente ali no livro de Lucas, no capítulo 1, né? E eu gosto porque aqui ele fala que é Gabriel. Então, Gabriel, a gente vê que ele é responsável, ele assiste diante da presença do Senhor, né? Isso que ele faz. E ele vem sempre em grandes missões. Então, ele vem anunciar Jesus, o nascimento de Jesus para Maria. A gente vê aqui ele anunciando o nascimento de João. Zacarias, que era o pai de João, ele era sacerdote. Então, 2 vezes por ano, ele tinha que ir para ministrar no santuário. Quando ele estava no santuário, a presença, né, então, de Gabriel, o anjo, se manifesta ali, e ele fala, olha, você vai ter um filho, tal, tal, tal. Qual que foi a reação de Zacarias, gente? Ai, mas minha mulher já é muito velha e tudo mais. Zacarias sabia ou não sabia o que Deus tinha feito por Abraão? Sabia. Mas mesmo assim, gente, mesmo sendo um homem de Deus, ele duvidou. E por conta dele ter duvidado, ele fica sem poder falar até o nascimento de João Batista, de fato. E é muito interessante a gente olhar, né, o sacerdote Zacarias, né, que estava ligado a todos esses serviços, viu o anjo ali, fala com ele duvida. Aí a gente vê a resposta de Maria, gente. Maria, uma jovem simples, qual que é a resposta dela? Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim, né? Cumpra-se em mim isso. Olha a diferença de fé dela. Uma menina simples, não era ligada ao sacerdócio, agora com Zacarias. Então, eu acho muito legal esse contraste. Ambos, né? Então, a esposa de Zacarias fica grávida, Isabel, a palavra de Deus vai nos dizendo. Inclusive, eu gosto muito do relato que mostra que Maria foi visitar ela. Então, Maria vai, passa um tempo ali com ela. Só que quando Maria chega na casa, ela fala assim: até, deixa eu achar aqui. Nossa, o que é que eu fiz? Bom, bom, eu já vou parafrasear, porque ela fala assim: aqui, bendito, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao ouvir a voz da tua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre, né? Então, aí, contra as pessoas que ficam falando que bebê só é bebê mesmo depois dos 9 meses, depois de tantos meses, é que a gente vê, né, o bebê se alegrando com a presença de Maria ali porque o Salvador já estava no ventre dela. Então a gente vê esse momento de alegria, de celebração, ela passa um tempo com ela ali na gravidez. Nisso, gente, a gente vai ver então, quando vem o nascimento de João, Zacarias então volta a falar, ele escreve, né, primeiro, não, o nome dele é João, como foi ordenado. Deixa eu ver o que é importante da gente estar trazendo aqui antes de eu ir direto para a mensagem do João. Uma coisa que é importante a gente parar para pensar é que quando o anjo fala para Zacarias, perdão, que ele ia ser pai e tudo mais, ele dá algumas ordens. Ele fala assim, vocês perceberam isso? O anjo fala, terá satisfações e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde antes de nascer. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Então, quando a gente olha para João Batista, é importante a gente analisar como que foi o estilo de vida que ele teve. Então, primeiro, a gente tem uma lição de temperança. Quando ele fala assim, ó, ele não vai comer qualquer coisa, ele não vai beber qualquer coisa, tem ali uma regra que ele deveria seguir, ali é uma lição de temperança.
E isso traz uma lição pra gente, porque, gente, ele era um mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus, para trazer a mensagem que ele tinha para trazer, para o Espírito Santo habitar nele, o corpo devia estar em condições para isso. Entende? Então ele precisava ter uma vida assim de temperança e que eu e você a gente tem que ter também. Entende? Você pensa, ah, não, só para João Batista. Não, é para mim e para você também. Ele vai ter uma vida de abnegação. A Bíblia fala que ele fala das roupas dele, né? Que eram umas roupas simples. Então ele tinha essa simplicidade, o estilo de vida, de alimentação, de temperança, era uma lição para o povo da época e uma lição de repreensão para a época também. Então, enquanto eles estavam lá todos ostentando, né? Estavam em busca dos prazeres e tudo mal, João Batista ele vem aqui, olha, tudo o oposto. Uma vida de temperança, abnegado, simplicidade no vestir. Isso é uma lição pra gente, tá bem? Especialmente pro povo que espera a segunda vinda de Jesus. Até eu coloquei aqui que pra gente é muito importante essas lições de temperança e domínio próprio. Quando tá muito difícil a gente ter esse autocontrole, gente, jejum é super importante. O jejum ele não é uma ferramenta de troca com o Senhor, mas o jejum ajuda a gente, né? Ajuda o Espírito Santo, inclusive, a trabalhar a gente pra voltar nesse autocontrole, sabe? Tô me descuidando, tô comendo muita besteira, tô sendo intemperante, faz jejum. Entende? Se você percebe que você não consegue deixar um alimento que não te faz bem, faz o jejum que o Senhor vai te ajudar. Porque olha só, lições de temperança e de domínio próprio são essenciais para quê? Para autodisciplina. E por que que isso é importante, gente? Por que que lição de temperança e domínio próprio é importante? Porque essas coisas são essenciais para a gente compreender a palavra de Deus e para a gente praticar a palavra de Deus. Entende? Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração. Quando a gente olha, então, para a mensagem de João Batista, né? Falei para vocês, como ele nasceu, o estilo de vida que ele tinha, como que a gente traz de exemplo para nossa vida, mas eu quero agora ir além com vocês, tá bem? Vem comigo. A palavra de Deus fala que a mensagem de João era o quê? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Que mensagem que é essa, gente? A Aline fala assim, pra gente não ser igual um touro selvagem. É verdade, amiga, para não ser igual ao touro selvagem. Isso fala tanto de temperamento, tanto questão de controle, né? Em todos os sentidos. A alimentação é bem importante nisso de autocontrole, porque ela ajuda a gente no sentido de ter domínio próprio com o nosso temperamento, que muitas vezes é impulsivo, sabe? Então, são lições para a gente aprender. A mensagem de João, a Bíblia segue dizendo, então, que é preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. O que é isso, senão, gente? Um chamado do povo para o arrependimento e para eles se prepararem para a vinda do Senhor. Vocês conseguem ver isso na mensagem de João? João, quando a gente olha para ele, a gente tem que ver como uma pessoa que foi um reformador para a época dele. Então, ele era contra a maré mesmo. Não espere que um reformador, um mensageiro do Senhor vai vir, gente, para passar pano pro povo, não vai. O Senhor ele não vai mandar mensageiros para ficar lisonjeando o pecador. Ele não vai mandar uma mensagem de paz para tranquilizar as pessoas que não estão santificadas e elas acharem que estão seguras, porque isso tem um jogo, tem um risco da salvação eterna delas. Então, o Senhor ele vai levantar mensageiros que vai ter mensagens fortes, mensagens que vai te tirar da zona de conforto, mensagens que talvez você vai ficar incomodada aqui dentro, mas com um propósito. Para trazer através disso um fardo sobre a nossa consciência, para que a gente tenha esse discernimento que a gente precisa de uma reforma completa da nossa vida. Porque ai daqueles que falam, não, tá tudo bem passar pano pro pecado. Deus é amor. E de fato, Deus é amor, gente. A gente não tem dúvida disso. Mas esse amor não é um amor qualquer. Não é esse amor do mundo. O amor de Deus é um amor que transforma. É um amor que nos constrange.
É um amor que vai chegar até você e ele vai te transformar, ele vai te virar, gente, de fora para dentro. Então, eu me preocupo com aquelas mensagens que não dão puxão na orelha. Eu sempre gostei de mensagem que puxa a orelha mesmo. Porque é tanta coisa que a gente precisa melhorar quando a gente olha pra gente, tanta coisa que a gente precisa mudar, coisa que a gente nem tem ideia, que amém, que o Senhor manda os seus mensageiros para dar puxão de orelha na gente mesmo, para falar de coisa que é desconfortável mesmo de ouvir e de conversar, sabe? Que realmente desafia a gente, porque é só aí, gente, que tem mudança, sabe? E Deus, ele não vai repreender um filho que ele não ama. Se ele te repreende, é porque ele te ama, e eu posso dizer, ele ama muito. Né? Se você está sendo muito repreendido pro Senhor, está puxando muito sua orelha, não fique brava com Deus, pensa assim, é porque eu sou muito amada, tá bem? Não esqueçam disso, meninas. Quando a gente olha para João, a gente vê ele como um cara que foi um reformador, então. E aí eu falei, aqui eu já falei, né, lições da vida de João, do estilo de vida dele abnegado, era um cara temperante e tudo mais. A gente vai seguir aqui com, de fato, a mensagem que ele tinha. E aí você vê ele falando assim, endireitai as suas veredas. Ele se diz como a voz que clama no deserto. E aí eles falam assim, tá, você é Elias? Quem que é você? Alguém lembra de Elias, meninas? O que Elias tem a ver com João Batista? Porque a gente vai ver isso, né, quando a gente lê os capítulos. O que Elias tem a ver com João Batista? Vocês já conseguiram fazer esse link, assim, de forma mais profunda? Olha só, até separei aqui uns tópicos pra gente falar. Tá bem pequenininho pra vocês, mas eu vou lendo aqui, tá bom? Hum. Olha só, eu vou rapidamente passar por Elias, porque Elias, ele é um dos personagens, assim, mais interessantes da gente estudar no contexto de João Batista, né, do momento que Jesus vem pela primeira vez e também para quando Jesus vem para a segunda vez. Vamos ver se você consegue identificar isso. Olha só, Elias, ele foi uma voz também que clamava no deserto. O que que aconteceu, né, na época de Elias? Elias, ele fez o quê? Lembra do Monte Carmelo, gente? Que tinha os profetas de Baal, ficaram o dia inteiro dançando, e não sei o que, clamando para Baal fazer um milagre, nada aconteceu. E aí depois vem fogo do céu consome, né, o altar ali e tudo mais. Então, Elias, ele confrontou o culto a Baal. Pensem nisso. Elias, ele também teve uma mensagem, olha só, de chamar o povo para tomar uma decisão. Também puxou a orelha do povo. Ele diz assim: olha, até quando vocês cocheareis, né? A palavra cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar ali entre, não sei se é isso, não sei se é aquilo? Toma uma decisão. Né? Se é para Baal, segue Baal. Se é o Senhor, vai pro Senhor, mas toma uma decisão, não fica em cima do muro. A gente vai ver, Elias restaura, isso é importante, meninas. Elias, ele restaura o altar quebrado do Senhor. Isso tem a ver com adoração, tá bem? Então, ele chama o povo para arrependimento. Ele restaura o altar, ele restaura a adoração verdadeira do Senhor. A gente tem também na história que Elias, ele tem que fugir, por quê? Por que Elias tem que fugir? Porque Jezabel queria tirar a vida dele. Ela usa da autoridade do rei, né, de Acabe, para impor o culto e perseguir os fiéis. Vocês veem alguma coisa parecida com isso em Apocalipse? A mulher, né, a meretriz Babilônia, como a Bíblia diz, ela fala que nos últimos dias ela também vai impor o seu culto. E aquele que não seguir esse culto vai ser perseguido, vai primeiro sofrer um boicote econômico, porque ele não vai poder comprar nem vender, e depois vai vir com o risco da própria vida. Então a gente vê esses paralelos, olha só. Elias, só que o que acontece com ele? Ele foge. Mas ele não é desamparado. Ele é sustentado de forma sobrenatural. O Senhor, ele envia corvos para darem alimento. Depois ele vai para a casa de uma viúva, onde que tem azeite e farinha, assim, até o momento necessário. Então eles tinham o pão deles garantido. E a palavra de Deus diz que nesse momento de perseguição do povo, dos últimos momentos, perto de Jesus voltar, a palavra de Deus diz que o pão e a água lhes serão certos. E a gente vê esse paralelo com Elias. Quando uma coisa importante, quando ele foge, Elias, ele fica num estado de angústia. Ele fica assim, triste porque todo mundo está adorando a Baal. E o Senhor fala assim: eu vou te mostrar.
7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. E nesse momento de depressão, gente, é muito interessante que Deus cuida dele. Deus cuida dele, ele faz o que? Ele manda um anjo. E o anjo dá o que pra ele? Pão. E ele vai, dorme um pouquinho, hoje acorda, dá comidinha pra ele. Aí ele dorme de novo. Depois o anjo vai, dá comida pra ele de novo. E nisso vai. E depois disso ele fica bem. E ele anda 40 dias com aquele pão, né? Um super pão. Pão vindo do céu. A palavra de Deus fala também que Elias, ele foi transladado ao céu. E Elias, gente, ele é um tipo daqueles que vão estar vivos na segunda volta de Jesus. Já falei para vocês, a gente já viu sobre a volta do Senhor, que vai ser com grande poder e grande glória, anjos e anjos cobrindo o céu, com som de trombeta. Vai ser algo que os nossos olhos, a nossa mente, não conseguem nem visualizar, não conseguem nem ter uma ideia do que será. A gente não está acostumado com tal glória, tal majestade que vai acontecer quando os céus todos estiverem, né, cobertos de anjos, nosso amado Jesus voltando. E a palavra de Deus diz que naquele momento vão ter pessoas que vão estar vivas. Então a gente vai ver, sim, aqueles que vão ressuscitar com a voz do arcanjo, certo? E o que mais vai acontecer? Aqueles que não passaram pela morte, porque obviamente vão ter pessoas que vão estar vivas, elas vão estar desenvolvendo aqui um papel de Elias. E quem são esses? Os 144.000 de Apocalipse, tá bem? Olha, isso é bem importante, gente. Quando vocês forem estudar Apocalipse, a Bíblia fala dos 144.000. Tem essa discussão. É simbólico? É literal? A gente não sabe. Tem pessoas que falam, não, é simbólico. Tem pessoas que falam, não, é literal. A gente não sabe, tá bem? Só sabemos que esse grupo é o grupo que está vivo nesse último momento e prefigurando a história de Elias. Então, todos esses 144.000, eles vão passar por tudo o que aconteceu ali com Elias. Foge da mulher, é sustentado pelo Senhor, né? Eles têm uma mensagem de arrependimento para o povo. Então, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês lembrar, né? Do altar, ele sendo sustentado. Elias realmente ele foi um personagem e que merece muito estudo e reflexão da nossa parte, meninas. Quando a gente passa, então, beleza, a gente viu que Elias e João têm uma conexão. Por quê? Por que que Elias tem uma conexão com João? Qual que era a mensagem de João? Lembrando de novo. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Era uma mensagem de arrependimento, certo? E ele tinha uma vida, e a vida desses homens eram muito semelhantes. Também tinha uma abnegação em relação ao alimento, né, uma vida de temperança, mais solitude. E agora eu pergunto para vocês, agora o que esses dois têm a ver comigo e com você? Porque eu posso falar assim, não, a gente tem uma lição de temperança aqui, a gente tem que aprender com eles, mas eu quero ir mais profundo com vocês, meninas. Quero ir mais profundo, mais do que o exemplo de vida deles, de servir, de ser fiel ao Senhor. Eu quero levar vocês a verem através da profecia bíblica. Vocês já estão acostumadas com esse Apocalipse 14, porque a gente fala bastante deles. Não é a primeira vez. Se alguém talvez esteja vendo a primeira vez, né? Vocês vão relembrar que as que já viram vão relembrar, e as que não viram, talvez que eu acho bem difícil, né? Vão entender o que Apocalipse 14 tem a ver com Elias, João Batista e o que tem a ver comigo com você. Vocês sabiam que a palavra anjo significa também mensageiro? Então, anjo, sim, pode ser de fato um mensageiro, né? Com asas e tudo mais. A Lili falou Apocalipse e o tabernáculo. Estamos acostumados. Vocês sabem que eu gosto, é um dos assuntos que eu gosto. São assuntos complicados que as pessoas fogem, né? Mas vocês já são baianas, já estão tirando de letra. Ô, Tal, rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Essa questão dos 144.000 descrito lá em Apocalipse, porque os testemunhos de Jeová contam, né, assim, essa seita fala que só essas pessoas que vão herdar o reino dos céus, né? Peraí só um minutinho, deixa eu só responder uma. Meninas, 10 minutinhos aqui a gente já vai terminar. Pri, legal que você levantou essa questão. Eles estão errados, não é só 144.000. E a gente até vai ver ali, eu agora não vou lembrar exatamente o verso, tá? Mas João, ele olha, ele vê os 144.000.
Então você vê eles cantando, você vê eles desempenhando um papel especial. Mas depois ele fala assim: e olhei e vi uma grande multidão. Então, apesar de a gente estar vendo, falando ali dos 144 mil que vão estar vivos no último momento da volta de Jesus, que a gente não sabe se é literal ou não, né? João fala de uma grande multidão. Então, isso é claro quando a gente lê Apocalipse. Depois até posso colocar o versículo no grupo no nosso grupo ali, Bereanos, tá bem? Mas ele fala de uma grande multidão. Infelizmente, felizmente, na verdade, né? Não é só apenas os 144 mil que vão ser salvos. Bom, continuando então aqui para a gente finalizar o nosso estudo, essa mensagem. Exatamente. A Aline falando, olha o perigo de pegar o versículo isolado. Se você pega ali o isolado, você vai falar, nossa, os 144 mil tinha o nome de Cordeiro em suas testas e tudo mais. Você olha e você fala, não, só eles que são salvos. Não. Quando você vê todo o capítulo, você vê que tem uma grande multidão, gente. De todas as eras vão ter salvos o Senhor. A mensagem, então, de Apocalipse 14 é uma mensagem de advertência. Assim como a mensagem de Elias, assim como a mensagem de João Batista, ele tem um chamado, uma mensagem de um reformador. Ele tem uma mensagem de arrependimento e o que mais? De anúncio da vinda do Senhor. Prestem atenção nisso. Então, são 3 anjos voando pelo céu. O primeiro anjo, ele fala o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. Isso tem a ver com adoração. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O segundo anjo diz assim: Babilônia caiu. Caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beber do vinho da ira da sua fornicação. Né? Fornicação, na Bíblia, adultério tem a ver com idolatria, tá bem? Então a gente vai voltar depois relembrar a Babilônia. Quem estudou Apocalipse vai saber melhor o que estamos falando aqui, tá? Terceira mensagem angélica: se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. E aí termina assim dizendo: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, quando a gente olha para essa mensagem de Apocalipse, essa mensagem que tem que ser levada por quem, gente? Por mim e por você. Todas nós aqui temos que entender o que Apocalipse 14 está dizendo. Que mensagem que é de Apocalipse 14? O que ele está dizendo? Quando a gente fala de Babilônia, gente, Babilônia é um sistema corrupto. Ela diz que ela é o caminho para levar até Deus. Ela leva as pessoas à idolatria. E a palavra de Deus dá a descrição perfeita de, inclusive, aonde fica o centro de Babilônia. Só que sabe o que é mais interessante? A palavra diz que, lá em Apocalipse 17, que tem filhos dela dentro de Babilônia. E ela faz: saia, povo meu, saia, para vocês não serem participantes do que vai acontecer. Então, tem filhos do Senhor dentro de Babilônia. Ou seja, gente, Babilônia é uma igreja, tá bem? Babilônia é uma igreja. A gente vai falar mais disso mais para frente, mas só para lembrar aqui vocês, para as que estão começando agora, não ficar tão por fora do que a gente está dizendo, tá bem? E para vocês agora pensar que tem uma mensagem, né? Refletirem que vocês também têm um chamado, assim como Elias teve, João depois teve. Agora, eu e você temos que ser a voz que clama no deserto. E quando a gente olha para a vida de Elias, de João, né, e você pensa assim, nossa, quanta responsabilidade eles não tiveram para pregar aquela mensagem. E agora imagina eu e você. Eles não eram homens diferentes de mim, de você, gente. Eles eram de carne e osso. Eles não nasceram com um superpoder especial. Eles tinham a mesma condição que eu e você. Eles também eram tentados. Eles também foram pecadores, perdoados e justificados por Jesus Cristo. E Deus concedeu perdão para essa mensagem. Então, quando a gente olha para a mensagem que eles fizeram e o estilo de vida que eles levaram, eu e você, a gente tem que levar em consideração que, peraí, a missão também é séria. Eu não posso levar a minha vida de qualquer jeito.
Eu preciso aprender a ser temperante, a ter domínio próprio. Eu preciso, de fato, estudar a palavra de Deus, porque eu tenho um chamado para dar. Porque muito em breve Jesus vai voltar. A gente precisa ter essa mensagem de chamado arrependimento. Por quê, meninas? Porque Jesus em muito breve vai voltar. Não falta muito. E a pergunta que a gente faz é: vocês estão preparadas? Se Jesus voltasse hoje, como que seria para vocês? Eu vou deixar essa pergunta para reflexão. Se Jesus voltasse hoje, será que vocês estariam preparadas? Vocês estariam contentes com o trabalho que vocês fizeram para o Senhor? Vocês estariam contentes com o estudo que vocês tiveram da palavra de Deus até agora? Vocês se sentem prontas? Depois de pensar nessa resposta dessa pergunta, eu vou chamar vocês para fazer uma oração particular. A gente vai orar agora, mas depois levem essas perguntas que eu fiz para vocês em oração com o Senhor, tá bem? E deixa ele falar com você, deixa ele tocar no seu coração e te conduzir. Quero fazer uma oração com vocês, meninas. Querido e maravilhoso Deus que estás nos céus, muito obrigada, Pai, porque a gente tem uma palavra viva que a gente pode estudar. A gente pode olhar para a vida de Elias, para João Batista e aprender não só da história do teu povo, mas aprender também o que o Senhor quer de mim para esse momento que a gente está vivendo agora. O que o Senhor quer das meninas para esse momento que a gente está vivendo agora, Pai. Por favor, nos dê esse poder, nos dê teu Santo Espírito para a gente ter domínio próprio, para a gente ter, Senhor, essa autodisciplina, temperança, Senhor. Para a gente pregar essa mensagem, para a gente ter discernimento da tua palavra, porque muito em breve o Senhor vai voltar, Pai. Nos prepara para a gente dizer com grande alegria: esse é o Senhor a quem aguardávamos. Obrigada por tudo, obrigada pelas bênçãos. Nos cuide agora essa semana que está começando, Pai. Por Jesus Cristo. Amém.